Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, com muito amor, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, sexta-feira, mais um final de semana chegou. Gente, incrível, né? Como passa rápido. Eu me lembro da pílula de semana passada, na sexta-feira. E que bom, né? Que se passou mais uma semana. E eu espero que vocês tenham tido uma semana muito enriquecedora, com muita luz e paz. E claro, como sempre, com aprendizagem. Me responde uma coisa. Você tem facilidade em se perdoar? Hum? Você tem facilidade em compreender que você tem limites? Você tem facilidade de enxergar Deus em você, mesmo nos momentos em que você erra, que você se equivoca? Gente, essa é uma questão muito séria, né? O auto-perdão, ele está na base, vamos chamar assim, dos grandes remédios da alma, que nós mesmos é que podemos produzir. Se perdoar significa compreender que nós estamos evoluindo a cada dia que passa e que nós erramos sim, e que nós temos o direito de evoluir e de melhorar, apesar desses erros. Por mais óbvia que pareça que essa minha descrição, muitas pessoas não seguem adiante porque não se perdoam. Tem muita gente prisioneiro do passado pelos erros que cometeu, não é? Fica se comiserando, se chicoteando emocionalmente, se perguntando por que eu fiz essa escolha, por que eu fiz isso, meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo. E normalmente uma pessoa que age assim consigo acaba o quê? Transpondo um excesso de julgamento para outras pessoas também, porque é quase que irremediável, né, meus amigos? Eu vou tratar você na medida que eu me trato. Você me trata na proporção do que você se trata, porque cada um só pode dar aquilo que tem. Então, para a gente construir uma humanidade mais justa, né, que julga cada vez menos e ama cada vez mais, para a gente ter um mundo melhor do lado de fora, a gente precisa o quê? Construir essa base do lado de dentro. O auto-perdão é uma forma de auto-amor. É uma maneira de você compreender que você tem o seu ritmo e que você está caminhando em relação a um ritmo melhor. Eu ouço muito assim, né? Você já deve ter falado isso, ou talvez ouvido outras pessoas falarem: ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Será que faria mesmo? Claro que não, meus amigos. Raciocina comigo. Se você voltasse no tempo, você naturalmente faria as mesmas coisas que fez. Por quê? Porque para você saber que fez alguma coisa errada, você precisou ter feito. Concorda? Se você não as tivesse feito, como saber que elas dariam errado? Resumo da história. Se a gente voltasse lá atrás, sem a experiência do erro, a gente faria a mesma coisa. Resumo da história, você fez o melhor que você podia. Então não adianta ficar se punindo. Se libertar dessa autopunição, gente, é incrível como nos abre um espaço lindo na nossa vida. Muitas enfermidades, né, psicofísicas que têm origem nesse nosso psiquismo adoecido, vêm exatamente da falta de auto-perdão. Pessoas que não se libertaram do passado, de relacionamentos conflituosos, pessoas que se culpam, né, por determinadas escolhas que elas julgam ter sido ruins na vida financeira ou na vida material, mesmo na vida espiritual. Só que naquele momento era um momento, agora é outro momento. Então nós temos que viver daqui por diante. E o Evangelho, gente, nos ensina a exatamente isso, a viver no momento presente, a ter essa compaixão conosco em relação ao passado, mas a seguir firme, nos cobrando positivamente um melhor futuro. Então, que nessa sexta-feira maravilhosa, abençoada, você possa não só se perdoar, mas também dar o direito de quem te rodeia fazer o mesmo. Cuidado, às vezes, né, dependendo da nossa maneira de agir, de falar, a gente acaba imputando culpa nas outras pessoas, manipulando quem nos rodeia para que a pessoa se sinta culpada por alguma coisa que ela nos fez. Mas raciocina comigo, uma pessoa culpada, ela não é um ser humano melhor. Uma pessoa culpada do nosso lado não é uma pessoa que vai nos fazer mais felizes. Isso não existe. Quem nos ajuda a construir uma vida mais linda e serena e em paz são pessoas livres, pessoas que se amam, não pessoas que se sentem culpadas. Então que Deus te inspire em mais uma sexta-feira, que você se liberte, se permita seguir adiante, independente dos erros cometidos no passado, lembrando que o Evangelho, né, de Jesus nos convida a um reinício todos os dias da nossa vida. Ontem nós falamos aqui sobre a valorização da vida, né, a prevenção ao suicídio. E com certeza
Infelizmente, né, irmãos e irmãs nossas que buscam esse caminho do suicídio, direto ou indiretamente, é porque não se perdoam. Não se perdoam por não conseguir vencer os desafios na vida, não se perdoam por terem cometido determinados erros, não se perdoam por se deixar muitas vezes levar pela manipulação externa, né, pela depressão que vem de fora. Só que isso é um processo inconsciente, né? A maioria desses nossos irmãos não tem nem consciência disso. Chegam no mundo espiritual e vão passar por todo um tratamento de autoconhecimento para se libertar desse psiquismo doentio, né? Porque até então, infelizmente, estava enfermo, né? Para começar a sua caminhada, para recomeçar. Então, vamos fazer isso agora. Nada de depressão, nada de tristeza, nada de desânimo. É ou não é? Lista aí a quantidade de coisas boas que você pode fazer a partir de agora para recomeçar, trazendo Deus para a sua vida com ânimo, gente, com alegria, apesar de todos os desafios, e você vai ver que a sua vida vai sorrir para você. E olha, e se você quiser conversar mais a esse respeito, quiser saber mais sobre esse assunto, eu queria te fazer um convite especial. Nessa segunda-feira, dia 18 de setembro, às 8 horas da noite, nós vamos fazer mais uma das nossas palestras online, né, mundiais pelo Instituto Namastê. Nós vamos falar exatamente disso, né, sobre a valorização da vida e os caminhos do amor. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, e principalmente você que se sente deprimido ou deprimida, você está chateado, ou infelizmente passa a ideia de suicídio na cabeça, você que está angustiado ou angustiada, quer um espaço para você falar, aprender um pouco mais sobre como se libertar dessas angústias, com certeza essa palestra de segunda-feira é para você. Ajuda, meus amigos, a divulgar esse link, né, da inscrição da palestra para mais pessoas poderem se inscrever, tá bom? Vamos estar junto aí na segunda, no dia 18, nesse mês de valorização da vida, lembrando do nosso poder interno que Deus nos concedeu para superar todas as adversidades, tá bem? Então conto com vocês, se inscrevem no nosso link, ajuda a gente a divulgar em todos esses mais de 100 países que, graças a Deus, a nossa pílula do Evangelho chega aí diariamente, para que a gente possa fortalecer, né, essa cadeia positiva de amor, no auto perdão e, acima de tudo, na difusão desse amor ao nosso redor. Obrigado, viu? Do fundo do meu coração, muito obrigado pelo seu apoio e pelo seu carinho, tá bem? Então te aguardo na segunda-feira. E lembrando, pessoal, aí da região de Ubá, né, em Minas Gerais, da cidade de Tocantins, em Minas Gerais, a partir de amanhã, nesse final de semana, né, sábado e domingo, tratamento espiritual e várias palestras para vocês, né, da nossa equipe da Falange do Bem. Vai ser muito bom estar aí do seu lado. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.